Olá, estamos de volta. Nós estamos trabalhando os temas fundamentais do português. Toda prova de português tem um conjunto bem volumoso de referências que podem se transformar em questões. Mas há aqueles que a história do concurso nos revela a grande incidência. Então, a chance da crase, da concordância, a chance de um pronome pessoal ou um pronome relativo estarem na prova é uma chance altíssima, né? Há temas que a gente tem até o receio que caiam mais de uma vez na própria prova, como é a questão de concordância. Então, nós percebemos, posso estudar tudo, mas devo estudar alguns temas de uma maneira diferente. E estamos diante de um que é primordial. Pronome relativo está na interpretação, está na vírgula, está na questão de concordância, na questão de regência. É uma parte muito importante da sua preparação. Então, vamos caprichar, fazer uma aula boa, porque para Carlos Chagas, pronome relativo exerce um poder muito influente. Vamos à lousa, então, para o nosso 8º encontro, aula 8, e o tema pronome relativo. Professor, o que eu vou estudar nesse pronome relativo? São basicamente 3 fatos relevantes. Saber a identificação, principalmente o pronome relativo que. Pronome relativo que é por demais especial, porque ele se confunde com os demais. Então, ele vai exigir um esforço, antes de tudo, de identificação. Todo pronome relativo vai ter uma referência que vem no trecho antecedente. Todo pronome relativo substitui o antecedente. O pronome relativo vai compor uma oração subordinada. Daqui a pouquinho nós vamos falar o nome completo. E isso é relevante para entender algumas questões que surgem direta ou indiretamente na prova. E, por fim, entender o funcionamento do pronome relativo. Professor, o que eu tenho que estudar? Está aí na lousa. Identificação, referência, oração e o funcionamento do pronome relativo. Tá legal? Então, acompanhem comigo o seguinte. Nós temos primeiro os pronomes relativos que, o qual, a qual, os quais, as quais. Por que esses dois vão fazer uma parceria e até diria, vão exigir mais de cada um de nós? Por quê? Porque primeiro observem que esses dois vão poder retomar, todo pronome retoma o antecedente. Todo pronome substitui um antecedente. O que e o qual pode retomar qualquer ideia. E exatamente por retomar qualquer ideia, você vai ter essa liberdade de usá-lo em mais situações do que os outros. Os outros pronomes relativos são diferenciados porque eles são específicos para alguns fins. O que e o qual não, eles retomam qualquer ideia. É nesse momento que é importante observar, então, que esses dois são de uso geral. Eu posso retomar pessoa, posso retomar coisa, posso retomar tempo, lugar, qualquer informação. Já quando entrarmos no uso do cujo, aí é só a ideia de posse. Quando usar o quem como pronome relativo, aí, professor, a referência só pode ser a ideia de pessoa. E quando usarmos o pronome relativo onde, aí a referência é exclusiva para a ideia de lugar. Portanto, eles terão um uso específico. Cada um deles traz aí um valor completamente distinto do uso do que e o qual, já que o que e o qual, né, serve para qualquer um deles.
Então, o cujo, quem e o onde são exigentes de uma habilidade diferente, de uma lição que traz alguma coisa além do que e do qual. E aí entra o uso específico. Cujo trazendo a ideia de posse, o quem trazendo a retomada de pessoa e o onde a retomada de lugar. Mas, qual é o ponto comum de todos eles? Tá bem? Qual que é o ponto comum de todos eles? Todo pronome relativo, tá bem? Substitui o antecedente. Então você terá uma palavra, você terá uma expressão que é a referência do pronome relativo. Você sempre tem uma palavra ou expressão que o pronome relativo estará substituindo. Isso é um fato inevitável. Então, seja o que, ou qual, o cujo, quem, onde, eles só serão pronomes relativos quando estarão fazendo essa parte essencial. Todo pronome relativo substitui o antecedente. Não há, então, negociação. Para ser pronome relativo, tem que estar retomando o antecedente. Só que um cujo, por exemplo. O cujo, no português, só é pronome relativo. Já o quem e o onde tem mais de um uso. Então, não é toda hora que você olhar para o quem ou para o onde vai dizer, pronome relativo. Não. Só serão pronomes relativos quando estiverem substituindo o antecedente. No caso do quem, antecedente pessoa. No caso do onde, antecedente lugar. Mas eles têm mais de um uso. Tá legal? Em particular, aí que é legal esse quadro que nós construímos. Em particular, o que encontra tranquilidade na vida, se nomeia como pronome, ele fala, eu sou pronome relativo, hein? Aposto que até o que se confunde, né? Não sabe o que é. Mas ele, quando é pronome relativo, ele fala, eu sou pronome relativo. Por quê? Porque é a hora que nós conseguimos trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Tá bem? Então, vamos voltar para a lousa. Essa primeira dupla, o que e o qual, são importantíssimas na nossa aprendizagem por causa da parceria. Como que eu vou saber, professor, que o que é pronome relativo? Porque dá para trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Isso que é muito bacana você perceber. O que é uma bomba. O que tem um monte no português. Mas você conseguirá distinguir o que pronome relativo quando trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Isso é muito legal. Tá bem? A única hora que não dá certo isso daí é a hora que vem, antes do que pronome relativo, vem o pronome o. Quando a gente fala assim, eu sei o que você fez. Eu vi o que você comprou. A hora que vem esse o, antes do que, aí não dá troca. Aí é o único momento que embaça. Mas do resto, funciona que é uma beleza. Eu vi o livro que você comprou. Aí é legal. Eu vi o livro o qual você comprou. Aí beleza. O que e o qual trocou, que é pronome relativo. Tá legal? Agora, vamos à notícia ruim, gente. Você está aí olhando para ele, está identificando, mas a notícia ruim é que todos esses pronomes relativos que estão na lousa poderão vir preposicionados. E esse é o grande problema de cada um deles. O preposicionamento será um fator da sintaxe. Será algo que está 100% vinculado à montagem da oração. Então vai ter hora que vai ter, tem hora que não vai ter. Professor, vou decorar. Mas como assim decorar, criatura? E daí você tem na prova aquela famosa questão de lacuna. Ou quando a banca pergunta em qual das alternativas a expressão com que se encaixará adequadamente. E aí você tem que achar aquela que vai ter um verbo ou uma outra palavra qualquer que esteja exigindo a preposição com, como o verbo concordar. Né? Conheço todas as ideias com que ele concorda.
Porque se ele concorda com algo, com alguma coisa. Então, a notícia ruim é essa, gente. Se houver pronome relativo na prova, é bem provável que uma das questões que tenham potencial seja a de preposicionar os pronomes relativos. Tá bom? Vamos dar uma passeada, vamos visitá-los, vamos conhecer os pronomes relativos. Vamos lá. O primeiro fator é o de identificação, bem como o de referência. Identificação e referência. Depois vem o nome da oração e o funcionamento. Então, vamos ver esses dois, são dois que vêm juntos. Na hora que você estuda um, você acaba estudando o outro. Vamos lá. O que você tem que fazer primeiro, então? Você precisa identificar o pronome relativo e traduzi-lo. Você precisa identificar o pronome relativo e traduzi-lo. Por exemplo, na frase, li o livro do brasileiro, pense na primeira frase aqui. Vamos pensar assim. O senhor vai usar agora três frases. Li o livro do brasileiro que mora na Europa. Então, se eu pergunto para vocês, qual é a referência do pronome relativo que? É livro? É brasileiro? Daí você olha na oração e fala assim, livro não pode morar em lugar nenhum, livro não mora. Quem mora só pode ser o brasileiro. Professor, esse que equivale a brasileiro. Se a banca pergunta qual que é a referência, é o brasileiro. O brasileiro mora na Europa. Agora, se eu disser para você, li o livro do brasileiro que traz uma bela história. Eu li o livro do brasileiro que traz uma bela história. Esse que agora se refere ao livro. A referência agora é o livro. Tá bem? O livro traz uma bela história. E se eu disser para vocês, li o livro do brasileiro que encontrei na livraria, eu já li o livro do brasileiro que eu encontrei ontem lá na livraria. Você lembra, né? Nós estávamos juntos lá, eu encontrei, mas o que eu encontrei na livraria? O livro ou o brasileiro? Agora eu queria que você dissesse para mim. Então, só quem estava comigo lá do lado é que vai entender o que eu disse. Porque numa livraria você pode encontrar tanto o livro, o que é óbvio, bem como o autor do livro. Você pode encontrar numa livraria o dia que o escritor está lá dando autógrafo. Eu li o livro do brasileiro que eu encontrei na biblioteca. O que eu encontrei na biblioteca? O livro ou o brasileiro? Então, quando nós manipulamos o pronome relativo, nós temos que ter esse cuidado para não produzir ambiguidade, para não causar ambiguidade. É fundamental que você conclua que nessa pequena montagem, você teve uma referência que era o brasileiro, uma referência que era o livro, e uma terceira, vamos voltar à lousa, uma terceira que nós não sabemos qual é a referência. O que eu encontrei na livraria, ou quem encontrei, eu não consigo. É aí que você vai ter que buscar certas artificialidades para poder superar o problema. Tá bem? Por exemplo, se eu usar li o livro do brasileiro, a quem encontrei na livraria, está superado o problema. Se é referência ao brasileiro, a quem encontrei na livraria resolveria o problema. Ok? Mas por que, observem bem o que está na lousa, Por que esse que é um pronome relativo? Antes de todas as respostas que você pode nos dar, tenha certeza que esses três ques poderíamos trocar por o qual, e essa troca por o qual é que te leva ao ato de identificar.
Professor, por que esse que é pronome relativo? Então, antes de tudo, porque conseguimos trocar por o qual. Tá legal? Agora, se fosse li o livro da brasileira, aí a última frase dá para mexer, dá para reformar, trocando por o qual ou a qual, de acordo com a referência a que você queria fazer. Né? Então, li o livro da brasileira, o qual eu encontrei na livraria, o livro. Li o livro da brasileira, a qual encontrei na livraria. Aí não teria dúvidas. Aí você localiza o nascimento do qual, a qual, os quais, as quais no português. O que não tem, o que não tem gênero, o que não tem número, o que não tem variação. O qual é exatamente o contrário, dando a quem lê a percepção da referência. Então, o qual nasce no português para muitas vezes poder substituir o que na hora da ambiguidade. Tá legal? Então, entre as questões de interpretação de texto, há esta clássica que fala sobre uma retomada, que você precisa ter, então, um pouquinho de molejo, um pouquinho de cuidado. Porque se a banca tem tantos quês, você pega um texto, tem 15 quês, 10 quês, por que será que a banca perguntou daquele lá? Ah, porque na hora que você voltar no texto, para fazer a retomada, tenha certeza que você terá lá 2 ou 3 palavras ampliando a confusão. Nossa, esse que está retomando o primeiro, o segundo, qual que é o antecedente? E aí é um ato de interpretação de texto. Ah, professor, é a palavra que está mais perto? Não, senhor. Não é a palavra que está mais perto. Depende do sentido. Por isso que eu fiz esse movimento de dizer, ó, nessa retoma brasileiro, nessa retoma livro, e na terceira eu não sei do que estou falando, porque a frase ficou ambígua. Tá bem? Há o perigo da ambiguidade. Então, temos na lousa, vamos observar aqui, ó, o ato de identificar o pronome relativo, trocando o que por o qual, e o ato de traduzi-lo. É um ato obrigatório, é um ato imediato quando entramos em contato com o pronome relativo. Buscamos a referência. Para poder entender a frase, buscamos a referência. Sem a referência, não há como entender a questão. E aí você já está sacando, né? O brasileiro não é muito apegado a pronome relativo. O brasileiro não produziu na sua aprendizagem uma intimidade com as formas e o uso do pronome relativo. Então o brasileiro lê, mas não processa, não interpreta, não infere, não faz o trabalho de referência, o que é um ato de interpretação. Há momentos que não tem dúvida, só há um antecedente. Li o livro que comprei na livraria, só pode ser o livro. Né? Não há outro quesito. Mas se a banca perguntar, é porque a hora que você voltar no texto, tem ali margem à dúvida. E daí é o momento de fazer uma leitura mais calma. Muda a respiração, é uma leitura mais refinada. Eu não posso ir no ritmo que estava indo à prova. Calma, não desperdice a questão. A banca é oportunista. Se ela perguntou, é porque tem, então, alguma chance a induzir a erro o candidato. Muita atenção. Então, os alunos, para perceber que a identificação do pronome relativo começa por aí. A hora que eu troco o que por o que por a qual e assim por diante. E ato contínuo, precisamos traduzi-lo para saber o significado que ele contém. A segunda parte muito importante é a classificação da oração que o pronome relativo introduz. Então, todo pronome relativo, todos eles, o que, o qual, o cujo, o quem, o onde, sendo pronome relativo, todos, sem exceção, abrem uma oração subordinada adjetiva. A famosíssima oração adjetiva. Muito comum em prova da rotina do mundo do concurso público, gente. Oração subordinada adjetiva. Toda oração subordinada adjetiva abre-se para um novo caminho. Esse caminho se bifurca. Esse caminho se divide. Pois você terá a oração adjetiva explicativa
e a oração adjetiva restritiva. Adjetiva explicativa, adjetiva restritiva. Famosíssimas, hein? Esse é o momento de interpretação de texto. Isso eu diria o pouco que eu conheço da sua banca, né? Isso já faz, assim, 20 anos, né? Já faz 20 anos que conheço a Carlos Chagas. Entre todas as bancas, é a que mais formula a questão nesse lugarzinho que nós estamos. Então percebam, né? Há um custo. Saber identificar o pronome relativo já há um custo. Tirar do pronome relativo essa classificação que está na lousa, aí é mais custoso ainda, porque envolve traumas, envolve um passado de muito sofrimento quando a palavra subordinada aparecia. Né? Volta um instantinho comigo. Nessa hora é importante perceber que você vai ter um pequeno sofrimento teórico. Você adulto sabe que esse pequeno atormento que vai surgir trará uma recompensa maravilhosa. Então, com calma, pronome relativo, oração adjetiva. Ela se abre. Oração adjetiva explicativa, oração adjetiva restritiva. Só que ambas são introduzidas pelo mesmo conectivo. Um que pode estar lá na explicativa e um que pode estar aqui na restritiva. Diferente do capítulo das conjunções, o que você viu lá nas conjunções? Que a conjunção introduz e a partir da conjunção você tem a classificação. Aqui o pronome relativo não consegue, porque o mesmo pronome relativo está em uma e na outra. Falaram, então, calma lá, vamos criar uma distinção. Vamos usar, o que eles fizeram? Ó? Vamos usar vírgula. A vírgula vai produzir a diferença entre explicativa e restritiva. As explicativas virão com vírgula e a restritiva virá sem vírgula. A explicativa com, a restritiva sem vírgula. Ok? Nesse exato momento, você chegou a uma possível questão. Tá bem? A banca pode perguntar desde se assinale a alternativa em que identificamos um pronome relativo. Você já tem esse tipo de questão. Bem como você pode encontrar uma questão que fale sobre a oração adjetiva. Assinale a alternativa em que encontramos uma oração adjetiva e explicativa. Pode cair na prova. Mas ela quer essa última parte. Vamos à lousa. Ó. Conforme você usa uma ou outra, o sentido que elas produzem é diferente. Quando você usar uma oração adjetiva explicativa, será um sentido. Quando usar a restritiva, o sentido completamente diferente. Vamos começar a pensar primeiro em duas bolinhas. Tá bem? Desenhe duas bolinhas aí. Na restritiva, essa bolinha será parcialmente pintada. Parcialmente pintada. Ela não é totalmente, é parcialmente. Já na explicativa, ocorre exatamente o contrário. Ela será completamente pintada. Então, as bolinhas, para quem gosta de imagem, já diz muito. Quando usamos orações adjetivas, uma totalidade, uma quantidade estará em jogo. Tá bem? Uma quantidade estará em jogo. Na restritiva, ela sempre refere-se a uma parte do todo. Tá bem? Refere-se sempre a uma parte do todo. Então, nesse volume que eu estou trabalhando, nessa quantidade, quando eu usar a restritiva, é sempre uma parte dessa quantidade. Nunca o todo, sempre uma parte do todo. E a explicativa é ao contrário. Refere-se ao todo. Ela generaliza. Tá bem? Ela generaliza. A restritiva
refere-se a uma parte do todo. A explicativa, a quantidade envolvida produz, então, né, uma noção diferente a partir do uso ou não das vírgulas nas orações adjetivas. Tá bem? Quando eu quiser diferenciar, eu uso a restritiva. Quando eu quiser falar de um todo, eu uso a explicativa. Tá bom? Estamos chegando na questão clássica da Carlos Chagas. Qual seria essa questão clássica? Volta um instantinho para a gente frisar esse momento. Entre as bancas, a que mais produz questão dizendo: no trecho tal, a retirada das vírgulas mantém a correção gramatical, mantém a correção gramatical. Nesse momento, você vai pôr e tirar a vírgula, a gramática sai intocada. Mas ela fala assim, que mantém a correção gramatical e o sentido original do texto. E aí, nunca manterá o sentido original do texto. Sempre que você mexer nas vírgulas da oração adjetiva, a ideia da quantidade envolvida, a quantidade referenciada, sempre se dará de maneira diferente. Na restritiva, é sempre uma parte do todo, e na explicativa, sempre se fala do conjunto inteiro. Vamos à lousa, percebam assim. Vamos dar um exemplo aqui para você perceber como isso funciona. Imagine que nós estamos falando de uma escola. Dessa escola você está falando de uma classe, e essa classe tem 30 alunos. Ok? Vamos lá. Os alunos que tiraram 10 terão folga. Terão folga nessa semana. Olha que presente. Os alunos que tiraram 10 na prova, é óbvio, terão folga. Poderão folgar o resto da semana. Tá bem? Aqui temos, então, uma oração subordinada adjetiva. Por quê, professor? Porque esse que eu trocaria por os quais. O que eu troco por os quais é pronome relativo. Se é pronome relativo, é oração adjetiva. Sendo oração adjetiva sem vírgula, ela é restritiva. Oração adjetiva restritiva. O que isso significa, gente? Significa que somente alguns terão folga. Dos 30 alunos dessa classe, temos alguns que não tiraram 10. Por isso que eu preciso montar a oração restritiva. A ideia de que alguns dos 30, alguns terão folga. Não serão todos, só os que tiraram 10. Tá bem? Então, quem escreve essa frase deve ser consciente do que está fazendo. Essa informação que está na lousa, ela nos diz o quê, gente? Que entre os 30 alunos, uma parte deles terá folga. Uma parte deles. Você tem que subentender que nem todo mundo tirou nota 10. Sacaram lá? Se eu usei a restritiva, é sempre uma parte daquela totalidade. É uma parte dos 30. Ou seja, alguns, não todos. Agora vamos à lousa. Professor, se eu pegar a mesma frase será assim, os alunos que, mas antes de que uma vírgula, que tiraram 10, vírgula, após 10, terão folga. Por causa da vírgula, nasce uma nova interpretação. Agora tem uma oração subordinada adjetiva, explicativa. O que significa isto? Que
todos os alunos daquela classe, todos os 30, tiraram 10. Tá bem? Por isso que eu não posso diferenciar. Eu vou falar da classe como um todo. Então, agora, as vírgulas, ok? As vírgulas, elas nos indicam que não é um ou outro, não são alguns, e sim que todos os 30 tiraram nota 10. Por isso que a classe inteira está de folga. Na oração de cima, alguns tiraram folga. Na oração de baixo, todos tiraram folga. É nesse exato momento que eu percebo que uma gera a ideia de uma particularização, de uma diferenciação entre os 30 alguns. Na de baixo, eu não produzo diferença. Eu não quero diferenciar. Eu quero falar do todos. E diante dessa cena que está na lousa, você conclua. A banca te pergunta. Se na prova está com vírgula, ela te convida para retirar. Se na prova está sem vírgula, ela convida para colocar. E dela faz a clássica pergunta se não haverá mudança de sentido. Tá bom? Volta um instantinho, por favor. É nessa hora que você tem que entender que mexeu na vírgula, nas vírgulas das orações adjetivas, mexeu no sentido. Não há negociação. Você fala, professor, será? Não é será, é certeza. Mexeu na vírgula das orações adjetivas, sempre mexerá no sentido. O valor das ideias serão sempre diferentes. E a sua banca faz a clássica questão. A omissão da vírgula mantém a correção gramatical? Mantém. E o sentido original do texto? Não. O sentido não. Mexeu na vírgula, sempre mexerá no sentido. Tá bem? Pronome relativo, oração adjetiva, explicativa, restritiva. Com vírgula, sem vírgula. Restritiva, a parte do todo. Explicativa, o todo. Treine isso, porque é muito comum na prova. Quando entrarmos na questão, trabalharmos o tema pontuação, é a hora de ver uma questãozinha falando isso aí. Tá bem? Então, em breve, nós vamos trabalhar a pontuação. Essa é uma questão que você vai ter que bater o olho e falar, ó, tá aí, professor. Isto é da Carlos Chagas. Tá bom? Vamos à próxima parte que devemos ter quando trabalhamos o famosíssimo pronome relativo. Classificar a oração é importante? Puxa vida, extremamente importante. O próximo passo é o número 3, que é a hora do funcionamento. E os pronomes relativos vão ter lições particulares, lições específicas, mas o problema está aqui, gente. Sem ou com preposição. Professor, como funciona o pronome relativo? Vai depender da frase. Ele poderá funcionar sem ou com preposição. Tá legal? E esse será um problema para o uso do que, do qual, do cujo, do onde, do quem. Todos eles terão esse ponto em comum. Né? Depende da sintaxe, depende da combinação, depende da frase exigir ou não preposição. Tá legal? Essa é a hora, então, que você precisa pegar 5, 6 questões e treinar de forma muito intensa. Por quê? Porque a Carlos Chagas, ela tem, pense nisso, né? Aquela questão de lacuna em que você tem que usar o pronome relativo correto. Daí você tem, né, a questão que você tem que conferir se a frase escrita está correta ou não. Então, a hora que você olha para uma questão, às vezes você tem 2 pronomes relativos por alternativa. 2 vezes 5, 10. Você tem 3 minutos. 3 minutos. Então, cada alternativa, você tem ali aproximadamente 30 segundos para lidar. Não dá para ser amador nessa hora. Você tem que chegar com tudo isso funcionando bem. Vamos à lousa para perceber, então. Olha lá. Se você pega uma frase como essa. Li o livro.
que você comprou. Aqui eu devo observar que o que ou o qual, isso é bacana também você ter em mente, ó, o que ou o qual, tanto faz, não virão preposicionados, porque se você comprou algo. O verbo é VTD. O verbo não exige preposição. Quem compra, compra algo. Mas se você disser, li o livro que você precisa, ou o qual você precisa, essa frase está errada no dia que você estiver numa prova. Isso é uma questão de lacuna, não é assim que vai ficar. Por quê? Porque quem precisa de algo, precisa de alguma coisa. E nessa frase, então, conclua que você precisa do livro. Mas não o livro que está lá na oração número 1. O livro que está dentro do que. Esse que ou qual aparecem substituindo o livro. Dentro desse que ou qual está a palavra livro. E para dar sentido, você tem que preposicionar. Então, o correto aqui é, li o livro de que você precisa ou do qual você precisa. Porque quem precisa, precisa de algo, precisa de alguma coisa. Tá bem? Se você disser, eu li o livro que você confia. Um livro religioso, de repente, né? Li o livro, o qual você confia. Erradíssimo no português. Porque quem confia, confia em algo, confia em alguma coisa. O verbo confiar rege a preposição em. E aí o correto, então, seria em que você confia ou no qual você confia. É nessa hora que você tem que perceber, surge o momento mais difícil dentro do pronome. E também o que mais cai nas provas, que é o pronome relativo preposicionado. Tá bem? Se o verbo concordar exige a preposição com, li o livro com que todos concordam. Com o qual todos concordam. Tá bem? Esse preposicionamento do pronome relativo não sai de graça. Não vem do nada. Vem da montagem da frase. Tá bem? Vem do capítulo que nós trabalhamos lá, né, chamado regência. Às vezes é um verbo que exige, às vezes é um nome que exige, como substantivo preferência. Né? Eu tenho preferência por algo, por alguma coisa. Vamos ver como que fica? Vem aqui comigo. Ó. E aí, uma banca começa a mostrar, né, esses momentos mais difíceis do português, em que você tem que, ou qual, vocês têm preferência. O substantivo preferência não é o verbo tem, é o substantivo preferência que rege a preposição por. Ó. Quem tem preferência por algo, por alguma coisa. Quando eu trago a preposição por para antes do o qual, o por se junta ao o, formando pelo qual. O por forma-se com o, pelo qual vocês têm preferência. Agora, quando eu levar a preposição por antes do que, a preposição por antes do que, você está percebendo, surge um dos momentos mais terríveis ao brasileiro, que é um dos porquês que temos no nosso idioma. É o porquê pronome relativo. Li o livro porque ou pelo qual vocês têm preferência. Se as palavras tivessem cheiro, você ia olhar na minha cara e dizer, professor, essa daí tem cheiro de concurso público. Sacaram? É lógico que todas as preposições são importantes, mas tem umas que têm muito mais poder. Esse porquê que está na lousa, não há dúvida, produz em nós um certo embaraço, porque já há os porquês concorrendo. Já há um passado que nos traz uma dificuldade. Tá legal? Vamos aproveitar esse momento, então,
para falar um pouquinho do cujo e um pouquinho do onde. Volta um instantinho comigo, por favor. Vamos pensar um pouquinho no cujo, um pouquinho no onde, que eles têm uma presença um pouco menor, né? Mas quando você entende bem o que e o qual, o cujo e o onde não virão sendo o principal problema. Vamos olhar por quê. Vamos lá. Vamos agora observar um cujo e o onde no português. Como se usa o cujo? O cujo, então, tem 3 lições que você precisa dar atenção. 1, 2, 3. Primeiro, ao usar o cujo, teremos um substantivo antes, o cujo no meio e um substantivo depois. Por que que eu preciso do substantivo antes e do substantivo depois? Por quê? É nesse exato momento que você tem que olhar para o substantivo antes e depois e entender que são eles que vão se vincular produzindo a ideia de posse. Tá bem? Notem que nós temos ali um substantivo antes e depois. Por quê, professor? Porque para criar a ideia de posse, eu preciso de 2 substantivos. Volta um instantinho comigo para perceber isso. Você diz livro do professor, caneta do aluno. Para estabelecer um vínculo de posse, tem que ter quem possua e o objeto possuído. Livro do professor. Então, na hora que eu tiver ali a ideia cujo autor, eu estou vinculando o autor à ideia, ou seja, o autor da ideia. Por isso que eu preciso de 2 substantivos. E é tradicional na banca colocar após o cujo, um verbão, coloca lá o comportamento cujo se referiu o autor. Está erradíssimo. Vamos exemplificar na lousa? Acompanha comigo. Se na prova me aparece assim, o pensamento cujo se referiu o autor, isso está erradíssimo na língua portuguesa. Eu tenho que ter, após o cujo, outro substantivo. Outro substantivo. Tá bem? Tem que ter um substantivo antes e outro depois. O segundo problema é que o artigo é proibido. Não se usa artigo após o cujo. Se na prova aparece assim, o pensamento cujo o conteúdo é uma grande lição que todos deveriam entender. O pensamento cujo o conteúdo, na prova, o erro era esse o. Após o cujo, não se usa artigo na língua portuguesa. Esse artigo é proibidíssimo. Professor, e o 3? O 3, não tenha dúvida, é o famigerado preposicionamento. Tá bem? O problema central dos pronomes relativos em prova é a questão do preposicionamento. Se você diz para mim, li o livro, cujo autor todos discordam, li o livro cujo autor todos discordam, infelizmente é uma frase errada no português. Errada por quê? O verbo discordar rege a preposição de. Se todos discordam de algo, de alguma coisa. Então a frase correta seria, li o livro de cujo autor, todos discordam, porque quem discorda, discorda de algo, discorda de alguma coisa. Ok? Caiu o cujo na prova, saia atrás do 1, 2, 3. Substantivo antes, substantivo depois, artigo proibido e preposicionamento. E aí o preposicionamento é ao vivo, gente.
Depende da frase, depende da montagem. É algo que só na hora do calor da prova vamos conseguir, né, observar se há ou não a exigência de uma preposição, forçando ali, né, esse momento que é o mais comum na prova, exigindo de nós um pouco mais de habilidade, não é? Vamos ao uso do onde. O onde é também muito comum entre as dificuldades do brasileiro. Tá bem? O uso do onde. O quesito fundamental é que devemos sempre usar o onde em referência a lugar. O uso está sempre ligado, sempre relacionado à ideia de lugar. Então, a ideia de lugar aqui não é uma possibilidade, é obrigatório, tem que haver a ideia de lugar. O uso do onde está sempre relacionado à ideia de lugar. Um dos problemas que pode surgir, então, seria uma frase em que você faça assim, ó. Vivemos uma época onde o homem busca... Opa! Vivemos uma época onde... Esse é um erro gravíssimo. Esse é um erro que você deve observar que não se comete, porque o antecedente traz ideia de tempo. Então, nós só podemos usar o onde em retomada à ideia de lugar. Se o antecedente traz uma ideia de tempo, aí é óbvio que é o erro em estágio muito avançado. Se o erro tem estágios, esse é o estágio mais avançado. Retomar o onde, uma ideia de tempo, não é adequado. Aqui você poderia usar, então, os pronomes relativos universais, em que ou na qual seriam as formas corretas. Tá bem? Vivemos uma época em que o homem, ou na qual o homem... Por que não coube onde, professor? Porque o antecedente é tempo, ideia de tempo. Por isso que eu fui lá, voltei nos pronomes relativos de uso geral, que aceitam a retomada de qualquer ideia, e usei em que e na qual. Perfeito? Professor, por que tem a preposição em ali? Por que você usou a preposição em, no em que e no na qual? Ah, porque nós temos a ideia de lugar. O onde no português equivale a dizer em que lugar, né? Então, a preposição em faz parte do uso do onde. É natural no uso do onde. E essa é uma das informações que você deve entender. É isso que diferencia, então, o uso do onde e aonde no português. Tá aí, gente, ó. O onde, além de retomar a ideia de lugar, você vai usar para as frases que exigem a preposição em. E o aonde no português, além de retomar a ideia de lugar, para as frases que exigirem a preposição a. Então, usar onde e aonde é algo que depende do preposicionamento. Por isso que na frase, observe, ó, conheço o lugar onde ele mora. Porque quem mora, mora em algum lugar. Quem mora, mora em algum lugar. Lugar antecedente, quem mora, mora em, por isso que cabe o uso do onde. Agora, se você disser, conheço a cidade aonde ele quer ir, quem quer ir a algum lugar. Quem quer ir a algum lugar. O verbo ir rege a preposição a, e por isso que o correto é aonde. Outro momento clássico no concurso, em que você deve ter, evidentemente, duas
atenções especiais. Primeiro, tem lá na alternativa letra C. Dá até para adivinhar a alternativa. Letra C. Ah, professor, caiu o uso do aonde, onde. Atenção à ideia de lugar antecedente. Veja se tem a ideia de lugar. E segunda coisa muito importante. Quando que é o onde? Quando que é aonde? Aí depende da preposição. O onde está na frase que se exigiu a preposição em. E aonde em frase que exigiu a preposição a. Tá legal? Esses são os elementos que, com certeza, de uma forma ou de outra, estarão presentes na tua prova. Tá bom? Em breve nos encontraremos novamente e a lição que está iminente é a de pontuação. Importante também na sua prova. Ok? Até lá, então.